Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Vocês sabem que dia é hoje? Hoje é dia 21 de abril. Dia 21 de abril, galera, é dia aí de rememorar a Inconfidência Mineira. Mais especificamente, o dia 21 de abril se relaciona com a morte de Tiradentes. 21 de abril de 1792, tá? Vocês sabem que data é essa? Data, então, da morte de Tiradentes lá no Rio de Janeiro, tá? Mas o Tiradentes, nós sabemos que está relacionado com a Inconfidência Mineira, nas Minas Gerais. E o que foi a Inconfidência Mineira? A Inconfidência Mineira foi um movimento, né, dentro da história do Brasil, chamado de revoltas, né, coloniais, e no caso você classifica ela como revolta emancipatória, porque visava o rompimento entre a metrópole e a colônia. Nós éramos nesse momento aí colônia de Portugal. E aí então esta galera, essa elite lá do Rio de Janeiro, pensantes, intelectuais, né, você tem então a ideia de que acontece um movimento na história geral, no século XVIII, chamado de Iluminismo, e esse movimento do século XVIII chamado Iluminismo traçava as ideias, né, de pensamentos anti o chamado antigo regime, o absolutismo dos reis, o mercantilismo, o clericalismo. Assim sendo então, pensadores como Jean-Jacques Rousseau, né, traz ideias como república representativa, né, fala sobre liberdade política, igualdade, pensadores como John Locke, pensadores como Voltaire. Estas ideias atravessam o oceano, vêm parar no Brasil e aqui na região das Minas, que era, né, a região das Minas Gerais, a região mais rica da nação por causa da arrecadação de impostos em cima da exploração aurífera. Porém, no final do século XVIII, que está acontecendo essa crise econômica do sistema colonial, nós temos a ideia então de que a arrecadação fiscal nas Minas não era tão grande assim. E esses caras aqui, né, que eram, por exemplo, desembargadores, que eram juízes, como, por exemplo, Tomás Antônio Gonzaga, um poeta árcade muito conhecido, né, Cláudio Manuel da Costa, Alvarenga Peixoto e, né, o alferes Joaquim José da Silva Xavier, vulgo o Tiradentes. Esses caras discutiam, eles se encontravam, liam textos, né, estavam acompanhando também as notícias do mundo. E uma das notícias do mundo que estava rolando no momento era a independência dos Estados Unidos, que tinha acontecido em 1776, começado, né, em 1776 e finalizado em 1783. Um movimento burguês e um movimento também embasado pelo iluminismo. Essas ideias então correndo ali naquela elite pensante das Minas Gerais, trouxe então aí, né, uma tentativa de lutar contra, né, aí a opressão da coroa portuguesa, principalmente no que se refere à questão fiscal. A questão fiscal, no caso aí, a cobrança de impostos. E havia um imposto que era o mais terrível de todos, que deixava a galera das Minas emputecida, que é a chamada derrama. Então, né, estava ali o burburinho nesses finais do século XVIII, na década de 1780, a galera vivia falando sobre a pouca arrecadação fiscal das Minas e a possibilidade da derrama. Então esses intelectuais discutiam, falavam, eles projetaram, né? Tinham aí apoio de militares, desembargadores, brigadeiros, juízes, era uma galera de poder. E a ideia era romper com a metrópole e emplacar uma república das Minas. Só que a necessidade de ter aí uma participação popular no movimento que não tinha, porque, por exemplo, esses caras não falavam de fim da escravidão, esses caras estavam querendo transferir a ordem política de uma monarquia para uma república, mas uma república governada por pessoas influentes. O Tiradentes, que é aí o Joaquim José da Silva Xavier, o nosso personagem do dia, ele era um classe média, mas ele gostava de participar do movimento. O fato dele ter aí uma outra, né, atividade diferente da que ele era oficialmente, ele era um militar, ele também arrancava dente das pessoas, é uma espécie de dentista, então chamam ele de o Tiradentes. Ele fazia esse contato, essa ponte entre as discussões dessa elite pensante e a população que poderia aderir ao movimento caso a derrama fosse aplicada.
Obviamente que as coisas vão se espalhando, chega nos ouvidos do governador das Minas, que era então aí o Visconde de Barbacena. Ele sacou a ideia e percebeu que se não aplicasse a derrama, não teria movimento. Assim sendo, ele não aplicou a derrama e o movimento morreu por si só. Mas, né, um dos participantes do movimento, chamado, né, Joaquim Silveira dos Reis, percebendo, ele estava no movimento, ele era um inconfidente, que deu ruim a parada, ele então endividado com a coroa, ia continuar endividado, havia uma espécie, entre aspas, de delação premiada da época, ele vai lá e dá nome, número, telefone, endereço e WhatsApp de todo mundo para o governador das Minas. E aí a galera é presa. Por quê? Porque havia um crime, o crime de sedição. A sedição, a conspiração contra a coroa. E todo mundo vai ser aí devassado, é a devassa, uma investigação da vida deles para saber se eles tinham aí esse envolvimento com o movimento. O Tiradentes, por ser talvez o mais pobre deles, né? E também o mais romântico, por aderir ao movimento, por gostar destas ideias, ele acaba não conseguindo fugir das acusações e recebe a pena capital. O único a receber a pena capital. E ele vai ser morto lá no Rio de Janeiro, enforcado e depois esquartejado e suas partes espalhadas por várias partes das Minas como exemplo de uma conspiração contra a coroa. Pessoal, passado quase 100 anos depois, ou seja, 1791, 2 é a morte de Tiradentes. Lá em 1870, no final do segundo reinado, certo? Essa história é revigorada. Por que ela é revigorada? Porque você tem aí a ideia de que quem mandou aí matar o Tiradentes, entre aspas, foi a Maria de Bragança, a rainha em exercício. Ela é a mãe de Dom João. Depois Dom João vem para o Brasil, depois vem Dom Pedro I, depois vem Dom Pedro II. Então você tem quase um século da dinastia de Bragança governando Portugal e Brasil. Óbvio que esses caras não iam fazer referência de Tiradentes. Óbvio que esses caras não iam exaltar a imagem de Tiradentes porque ele foi, teoricamente, um bandido. Nesta lógica da coroa. Mas, no século XIX, o movimento republicano na década de 70, que estava ali querendo romper com o Império, eles trazem essa imagem de Tiradentes como um herói, um mito. Por quê? Porque morreu por algo, morreu pela República, morreu pela causa. E neste ponto você tem então essa relação quase que mística e religiosa, porque também a Igreja Católica estava rompendo com o Império lá no final do século XIX. E esse quadro belíssimo do Pedro Américo, um quadro real, e ele coloca esse Tiradentes, um quadro horroroso de pesado, mas bonito no seu desenho, o Tiradentes esquartejado, e aí você vê a cruz ao lado da cabeça dele, como uma representação de um Brasil, você vê o desenho do mapa do Brasil, como se ele lutasse, morreu pela República. E aí, quando a República é proclamada, em 15 de novembro de 1789, o primeiro feriado nacional a ser pensado, né, e um feriado que não é religioso, um feriado civil, é o feriado de Tiradentes. Por quê? Porque os caras querem romper com a lógica de monarquia, trazendo então aí um pensamento republicano. A história que refaz a história. Olha só que legal, dia 21 de abril, então, é a rememoração da morte de Tiradentes, o mártir mitológico da República. Tudo bem? Contando um pouquinho de história para vocês, Zavo Lima, aqui do Foco Educacional. Tamo junto, Enem, vestibular, vamos estudando, porque a gente vai conseguir nossos objetivos. Até mais!